Estou gravando ainda, peraí. Pronto. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai, então, continuar, né, os nossos conteúdos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dinâmica de grupo, né? É um primeiro assunto. E depois a gente, se der tempo ainda, se não ficar muito sobrecarregado, muito cansativo, nós vamos falar também sobre um pouco sobre autoavaliação, né? Eu mandei para vocês lá, para vocês pesquisarem sobre dinâmica de grupo e entenderem o conceito do que é, né, esse tipo de coisa. O que que acontece? A dinâmica de grupo, ela é, na maioria das vezes, né, associada aos processos seletivos. Se eu não estiver enganado, foi até a Geisa que me mandou uma resposta com essa definição, né? Parece, a gente associa muito a dinâmica de grupo sempre ao processo seletivo para entrar em uma empresa. De fato, a maioria das vezes ela acontece lá. Só que ela pode acontecer também em outros momentos, né, dentro de uma organização. Não é só no processo seletivo. Então é para isso que nós vamos hoje conversar um pouco, para vocês entenderem o quão é importante a dinâmica de grupo e também para que vocês entendam, ou pelo menos melhorem, né, a participação de vocês nas dinâmicas que porventura vocês possam participar de hoje em diante. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a falar sobre essa dinâmica. Cadê o slide aqui? Apresentação. Então a gente vai falar hoje de grupos e equipes, né, e dessa dinâmica que tem. Então, por que que a gente está em grupo? A gente já conversou sobre isso, né? Por que que nós trabalhamos em grupo? Por que que existem grupos, né? E aqui tem 4 pontos muito substanciais, que são pontos que nós já abordamos em outras aulas, mas eu vou só complementar. Primeiro, porque o grupo ele reduz a questão da insegurança, principalmente da insegurança dos indivíduos, né? Às vezes, executar um trabalho para mim sozinho, eu fico inseguro daquilo que eu vou fazer. A partir do momento que eu estou em grupo, né, ou que eu tenho outras pessoas compartilhando esse trabalho comigo, eu já me sinto mais tranquilo para fazer. Não é nem uma questão de saber fazer, né? É uma questão de se sentir tranquilo para poder fazer isso. Outra questão é que o grupo ele estimula prazer, né, contato e aprendizagem social. Ou seja, quando você está em grupo, você acaba desenvolvendo outras coisas que não só técnica, né? Você acaba exercitando outras coisas que não só a técnica, ou só o conhecimento científico, ou só o saber fazer aquilo. Você acaba construindo, né, uma habilidade de relacionamento importante para os dias atuais dentro do mercado de trabalho. Outra coisa que é bom também nos grupos é que eles dão status, poder e reconhecimento para seus membros, reforçando sua identidade e autoestima. O bom de trabalhar em grupo é que a chance de do resultado ser positivo é muito grande. E esse resultado sendo positivo é bom para a autoestima de todo mundo que participa do grupo e não só para um ou outro, né? E outra coisa que é importante, ou que os grupos potencializam, né, é o alcance de metas coletivas, né, pela soma dos esforços individuais. Cada um se esforça e a meta é atingida. Ou seja, vocês alcançam a meta coletiva a partir do empenho de cada um. Então, na verdade, a gente sabe que trabalhar em grupo é bom, traz bons resultados, mas existem algumas desvantagens que podem também prejudicar, e por isso que é tão importante saber trabalhar em grupo. Nós falamos de trabalho em equipe, né? Que é quase a mesma coisa, só que aqui a gente vai falar muito mais no sentido de como fazer com que esse grupo interaja da melhor forma. Então aqui tem um quadro de vantagens e desvantagens para se trabalhar em grupo e se trabalhar individualmente. Eu sei, tem muitos de vocês aqui que estão assistindo a aula aqui agora ou que vão assistir a aula depois, que às vezes dizem assim, nossa, eu prefiro fazer tal trabalho sozinho, né? Eu prefiro trabalhar sozinho. Mas é uma cultura, é um hábito, né? E aí a gente vai entender por quê. Porque o trabalho individual tem alguns benefícios. Então vamos às vantagens. Primeira vantagem de se trabalhar individual é a eficiência e rapidez. Você não depende das outras pessoas, você vai fazer tudo. Então você não precisa esperar que uma outra etapa seja concluída, né? Então você acaba sendo mais eficiente, né? Você acaba produzindo mais porque você não precisa esperar das outras pessoas. Potencializa a genialidade e criatividade do indivíduo, né? Você está sozinho exercitando, então você acaba se forçando mais e adquirindo mais criatividade.
Ele potencializa também uma visão mais homogênea, né? Você acaba tendo uma visão mais efetiva de determinados problemas, porque é só a sua visão, você não tem outras pessoas contribuindo com aquilo. E é melhor para tarefas mais simples e independentes. Tarefas muito complexas não é legal. Então, por exemplo, um trabalho individual é bom para quando a tarefa é simples, né? Não é uma tarefa muito complexa. E outra coisa que é uma vantagem do trabalho individual é uma decisão mais centralizada, porque se aquele trabalho é sua responsabilidade, só você vai definir aquilo. Você não precisa esperar que outras pessoas palpitem naquilo que você vai fazer. Agora, também existem desvantagens em se trabalhar sozinho, né? Primeira coisa, a decisão ela pode ser prematura. Você pode, às vezes, tomar uma decisão em relação a um determinado problema, que se você tivesse tido um pouco mais de tempo e de mais pessoas contribuindo com você, a sua decisão seria mais acertada. Então, decisão prematura significa uma decisão antes da hora. Então, às vezes, você decide ou toma uma decisão ou toma uma atitude antes da hora porque você estava sozinho e ninguém te alertou ou ninguém contribuiu com a sua decisão. Você acaba criando uma visão unilateral. Você só vê o problema a partir da sua perspectiva. E acaba que a sua perspectiva nem sempre é a melhor, ou nem sempre é a mais correta, ou nem sempre vai produzir o melhor resultado. Outra coisa que quem trabalha sozinho tem, que é muito ruim, é o autoritarismo das decisões. Uma pessoa que ela trabalha o tempo todo sozinha, ela se torna autoritária. Ela centraliza as decisões em sua mão e aí ela vai ter muita dificuldade para trabalhar em equipe se em algum momento ela for colocada para isso. Trabalho isolado e desarticulado dos demais. Principalmente dentro das grandes organizações, é muito ruim quando você tem esse tipo de situação, de pessoa trabalhando sozinho, e aí o trabalho dessa pessoa parece que não se encaixa no trabalho dos demais, porque ela não está entrosada, tá? Agora, quando a gente fala de grupo, várias são as vantagens e várias também são as desvantagens. E aí, então, cabe a você analisar se determinado trabalho é bom para ser feito em grupo ou não é bom para ser feito em grupo. Então, por exemplo, uma das vantagens, né, melhor para pesquisar, gerar ou analisar a quantidade diversas de informação e pontos de vista. Quando você está em grupo, você tem vários pontos de vista sobre um determinado problema, sobre uma determinada situação, e isso é bom, porque é muito ruim para um grupo de trabalho tomar decisões que sejam pautadas apenas sobre a ótica de uma única pessoa, sabe? Para a empresa é bom que ela veja todos os lados possíveis, todas as informações possíveis, todos os cenários possíveis, para que a decisão dela seja mais assertiva possível. A partir do momento que ela toma a decisão pautada na visão de uma única pessoa, né, de um único elemento, essa decisão corre o sério risco de estar errada. Outro ponto positivo, né, é a maior aceitação e comprometimento do grupo com as tomadas de decisão. Se todo mundo participa da tomada de decisão, se é um grupo, acaba que no final das contas todo mundo é mais comprometido, porque eu participei daquela decisão. Se é uma coisa que eu não participei ou que eu não fui informado, eu não estou nem aí, né? O resultado não compete à minha decisão. Mas se é um grupo que tomou essa decisão e eu estava junto, eu me comprometo com aquele resultado. De certa forma, eu passo a fazer parte daquela decisão junto, né? E aí você tem um último item aqui que é articula o trabalho em paralelo, ou seja, são várias pessoas trabalhando em prol de um único objetivo, pessoas que conversam, que se comunicam. Então, o trabalho em grupo, ele tem muitas vantagens, mas para que ele alcance todas essas vantagens, ele precisa ser coordenado, sabe? Precisa ter boa relação, precisa ter bom relacionamento, as pessoas precisam ter comportamento assertivo. Não dá para se ter trabalho em grupo sem coordenação. Trabalho em grupo sem coordenação é aquele que vai gerar esses problemas aqui embaixo, ó. Interação e decisão em grupo consomem mais tempo. Porque se nós temos um problema e nós somos 10, até que todo mundo palpita, vai demandar tempo para a gente resolver esse problema. Sendo que se fosse só eu já tinha resolvido. Pressão para conformidade. A pressão, quando a gente fala para conformidade, é porque às vezes a decisão que eu quero tomar ou a forma que eu quero agir não é conforme o outro acha que tem que ser. E aí esse ajuste, essa conformidade é muito complexa.
Inibição de participação, às vezes um membro ou outro vai se sentir prejudicado e vai querer questionar. Diluição das responsabilidades, ou seja, eu não fiz isso porque era responsabilidade do fulano. Eu não fiz isso porque isso não é minha responsabilidade. Sabe, é um grupo, a responsabilidade é de todos, mas na hora que as coisas começam a descoordenar, um começa a jogar a responsabilidade para o outro. E aí você começa a ter, então, nesse exato momento, uma questão dos subgrupos sendo formados. É como se você tivesse um grande departamento, que são lá 50 pessoas, e de repente, por essa questão de problemas internos e de falta de coordenação, você começa a criar pequenos grupos, aquele grupo que não gosta desse, dentro de um grupo maior. Então, assim, o trabalho em grupo, ele é excelente desde que exista coordenação para ele. Exista uma pessoa coordenando, uma pessoa tomando cuidado com essas relações. Se um trabalho em grupo não tem essa coordenação, ele vai ser, sim, sempre problemático. Isso aqui a gente já falou, né, sobre grupos formais e grupos informais. Grupos formais são aqueles que são determinados pela estrutura organizacional, né? Tem lá o setor de administração, o setor de finanças. Os grupos informais, ou as panelinhas, ou os pequenos grupos, são aqueles formados de acordo com os interesses. Então tem o grupo da galera do futebol, tem o grupo da galera do tricô, tem o grupo da galera da cerveja, tem o grupo das mães, tem o grupo dos pais. Sabe, dentro de uma empresa você tem esses grupos informais. Você tem a formalidade da estrutura e tem esses pequenos grupos que se formam. E vocês, se algum dia, por alguma aventura do destino, forem trabalhar com recursos humanos, vocês vão perceber que é importante para a empresa saber onde estão esses grupos, ou quem pertence a esses grupos, porque isso faz parte da gestão de pessoas, né? Então aqui a gente tem a questão da ideia do desenvolvimento do pessoal, do desenvolvimento das relações. Por quê? O que nós estamos tentando dizer aqui? O trabalho em grupo ele é muito bom, né? Ele pode ser muito bom, mas na maioria das vezes ele gera contendas. E aí que entra a tal da dinâmica do grupo depois, porque o grupo ele precisa estar sempre forte. Um grupo, para ser um grupo de sucesso, ele precisa estar sempre coerente. E aí aqui a gente tem uma etapa do desenvolvimento, que é o desenvolvimento dos grupos. Primeiro é a formação, você forma os grupos, né? Esse grupo foi formado porque criou-se um novo departamento. Esse grupo foi formado porque essas pessoas têm algum tipo de afinidade, enfim, não sei. Mas você primeiro forma um grupo, reúne pessoas que têm objetivos comuns ou que vão trabalhar para um objetivo comum. Nesse momento da formação, a gente tem dependência, as pessoas ainda são muito dependentes, às vezes, da outra ou de uma chefia maior. Você tem insegurança, porque talvez eu não conheço fulano ou ciclano, e aí existe uma fase de orientação. Então, formou-se um grupo. Aí começa a tempestade, né, que, na verdade, é um momento em que essas pessoas vão se ajustar. É como se você pegasse engrenagens que não estão casadas uma com as outras ainda. São pessoas que nunca se relacionaram. E aí vai surgir situações e vai existir conflito. A minha ideia não bate com a do ciclano. E aí a gente está na tempestade. É uma ideia, é um conflito que está gerando. E aí, a partir desse momento de tempestade, é que se tem a normatização. O que é a normatização? É você padronizar processos, ou você padronizar respostas, padronizar soluções. Vamos supor que eu e uma de vocês discordamos em relação a um determinado pedido que nós temos na empresa, um pedido de, sei lá, de umas peças que foram solicitadas, nós discordamos em relação ao procedimento. Eu acho que o pedido tinha que vir assim, o outro não, tinha que vir assado. Outro fala, não, eu acho que não tinha nem que ter pedido. Ou seja, criou-se uma tempestade em torno de uma situação. A partir dessa tempestade, precisa normatizar. O que vai ser regra, então? Vamos pegar o que o Thales falou, o que o fulano, ciclano falou, e vamos criar uma norma. Porque a partir dessa norma, nós vamos executar o nosso trabalho de forma altamente positiva ou em alta performance, né? Então, você forma grupo, vem as situações de tempestade, de conflitos, vocês normatizam os processos, atribuições, aí você vai e começa a desempenhar isso, e a partir do momento que você desempenha,
você pode caminhar para o encerramento desse ciclo, que é o ensinar, comunicar e celebrar. Tá bom? Aqui tem o papel do gestor. Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui que está apitando no meu ouvido aqui. O papel do gestor na formação dos grupos, né, ele é fundamental. Ele tem papel tanto na formação, por quê? Porque é ele que seleciona, é ele que oferece propósito claro. Porque se você não tem um gestor que chega e fala, olha, o grupo de vocês tem essa e essa finalidade, vocês não vão conseguir entender a finalidade daquele grupo, entendeu? Então, o gestor, ou o dono, ou o empresário, ou quem quer que seja que está formando o grupo, ele tem que estar junto, ele tem papel importante em todas as etapas de formação de um grupo, tá bom? Ele vai fornecer informações, ele vai fornecer estrutura, e é ele que vai dizer qual que é o propósito. Olha, vocês estão juntos aqui porque vocês precisam vender, vocês estão juntos aqui porque vocês precisam ajudar tal departamento. Na tormenta, que é aquela parte da tempestade, ele tem que estar junto para entender, ele tem que exercer sua autoridade, ele tem que fazer acordo, porque se 3 pessoas discordam e eu sou o gestor, o meu papel é conciliar, é fazer com que essas pessoas entrem em um comum acordo para que a gente normatize o processo. Ele tem que adaptar, estimular os membros a assumir seus papéis. Porque, por exemplo, se tem um determinado problema, e eu sei que esse problema é porque o João não assumiu o papel dele, ou não exerceu a função dele, eu tenho que estimular. Falar, João, isso aqui é responsabilidade sua, cara. Mas não é jogar a responsabilidade, mas é estimular os membros a assumir essa responsabilidade. E aí o gestor vai ter o seu papel também no desempenho, porque durante o desempenho, né, o gestor precisa acompanhar, avaliar e ajudar o grupo a alcançar seu objetivo, tá bom? E aí a gente entra no que a gente chama de estrutura e dinâmica dos grupos. O que que é, pessoal? O que que eu quero que vocês entendam aqui? A dinâmica, ela é feita para quebrar algumas amarras de relacionamento. Vamos pensar que vocês são... Vamos pensar na nossa sala, né? Nós estamos aqui, a gente não se conhece praticamente e a gente precisa de ter um bom relacionamento. A gente vai começar um curso, só que a gente precisa ter um bom relacionamento. Esse bom relacionamento, ele envolve, né, fatores que não estão claros para todo mundo. Envolve o que eu sou, o que vocês são, o que os outros são. E aí, então, como quebrar esse gelo ou como fazer com que as pessoas se relacionem melhor? Através das ditas dinâmicas de grupo, né? O que na maioria das vezes as pessoas entendem como brincadeira, mas para quem é da área da psicologia ou dos recursos humanos, sabem o quanto importante é uma dinâmica de grupo. O quão importante é você conseguir quebrar o gelo em uma equipe. Tem empresas, pessoal, que paga caríssimo, caríssimo, para processos de dinâmica. Para que um especialista vá até lá, geralmente um coach ou qualquer outra coisa, para quebrar o gelo entre a equipe dele. Porque a equipe dele vai de mal a pior. A equipe dele não tem resultado e ele precisa de resultado. E ele sabe que a equipe dele é boa, só está desajustada. E às vezes não adianta mais o supervisor falar, o dono falar. Já viram aquela história que às vezes o santo de casa não faz milagre? E aí ele vai lá e chama alguém de fora para conversar com a equipe dele. E geralmente são brincadeiras, são experimentos, são coisas lúdicas que levam as pessoas a pensarem no outro e a entenderem o outro como um membro dele, entendeu? Eu preciso entender que o outro está aqui para me ajudar e para que a gente consiga o melhor resultado possível, certo? Aqui, por exemplo, nesses slides, a gente tem vários exemplos de dinâmicas. Dinâmicas mais antigas, né, algumas mais recentes. Eu não vou citar todas, porque depois a atividade que vocês vão fazer é justamente pesquisar alguma delas. Essa aqui, por exemplo, eu não vou citar. Esse caso aqui, por exemplo, a prisão simulada desembardo, é muito legal essa dinâmica, embora ela seja muito ofensiva, tá? Na verdade, é você simular uma prisão. E aí você tem
os papéis muito claros, né? É como se eu dissesse, olha, você é o bandido, né? Você é a polícia, e a partir de agora eu vou dar uma situação para que vocês olhem o papel um do outro. Então, na verdade, cada dinâmica, o que eu quero chamar a atenção, desculpa, é que cada dinâmica que é pensada, cada brincadeira dessa que é pensada, tem um sentido, tá? Então, quando vocês forem participar de um processo seletivo, entendam que aquela dinâmica que ela te propôs, ou que ele te propôs, o entrevistador ou o recrutador, para ele, aquilo tem um valor que vocês não estimam, tá? Ele é profissional da área, então ele vai avaliar o seu comportamento ao longo da dinâmica. Então, o comportamento de desleixo, de pouco caso, é percebido claramente durante uma dinâmica. Então, o que a gente mais recomenda em hora de dinâmicas é que você seja você mesmo. Deixe transparecer o que você é de verdade. Certo? Então, toda vez que vocês forem fazer uma dinâmica, por favor, sejam vocês. É lógico, se você sabe que você não é uma pessoa boa, vamos dizer assim, tudo bem você fazer diferente do que você é na verdade. Se você sabe que tem coisas que você faz ou que você responderia que te prejudica naquele processo, o ideal é que você mude esse comportamento. Mas se não, mas que você também não minta na sua entrevista ou não faça uma dinâmica que não represente você. Por isso que eu falei nos últimos testes que a gente fez de personalidade, aqueles testes de empreendedorismo. Responda com sinceridade. Você pode estar enganando a mim, que não te conheço, mas você não engana você. E eu não sou profissional da área, né? E não conversei com vocês. Mas se você me responde, por exemplo, aquele teste de assertividade, você respondeu lá para mim. Deu lá que você tem um comportamento assertivo, que é muito bom. Mas durante a entrevista com você, o psicólogo vai diagnosticar que você não é aquilo que você respondeu. Então tem que se tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que aconteceu na entrevista, eu fui tão bem. Mas às vezes você estava em contradição entre o que você falou, entre o que você escreveu e entre o que você agiu. Sacou? Então, vocês precisam ter um comportamento uniforme. Às vezes, você pode ser a pessoa menos competente do processo seletivo, em termos de conhecimento. Mas você foi a pessoa mais equilibrada em todas as etapas. Isso conta ponto. Então, por exemplo, essa dinâmica aqui, que está no livro do Robbins, né, fala da regra de funcionamento do grupo. É uma dinâmica, depois vocês vão pesquisar essa, eu vou passar a lista de qual vocês vão pesquisar, mas é uma dinâmica que fortalece as regras que um grupo tem. Como se você estivesse ensinando a respeitar regras em comunidade. Essa aqui, que é a da prisão, ela já dá às pessoas que participam a lógica do seu lugar. Que cada pessoa tem o seu lugar. Que não adianta o bandido querer estar no lugar da polícia e a polícia no lugar do bandido, que não vai dar certo. É a mesma coisa o tesoureiro da empresa querer fazer papel de psicólogo. Sabe, cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua importância na sociedade. E cada um tem a sua importância, então, dentro da organização. Esse aqui do Salomon, né, ele fala da conformidade social. É a submissão às normas e à expectativa dos grupos de referência. É uma experiência muito legal, vocês vão pesquisar. Eu não vou dizer delas, porque a atividade de hoje é justamente vocês pesquisarem essas dinâmicas. Essa dinâmica aqui, ela coloca a gente numa situação de, como que eu vou dizer vocês, de contraposição do como que é a expectativa dos outros em relação a nós. Como que é a nossa submissão em relação às normas. Por isso que fala de conformidade social. Como é que está a sua sociabilidade entre os grupos? Ou entre as pessoas do seu grupo? Como é que a fulana te vê? Né? Como que você acha que a fulana ali te vê? E aí é uma experiência muito legal. Outras dinâmicas podem avaliar a questão de status, né? Não, essa aqui não é uma dinâmica, mas é só um tipo de dinâmica. Por exemplo, às vezes você acha, o grupo, né, acha que tal pessoa se acha demais. E isso está causando um mal-estar no grupo. Então a gente faz uma dinâmica de status, né? Ou seja, aonde o grupo vai avaliar o indivíduo e o indivíduo vai avaliar o grupo. E aí a gente consegue perceber a visão que o outro tem. E é um choque de realidade, principalmente para os líderes.
certo? Os líderes às vezes acham que tem o respeito do grupo, e às vezes nem é respeito, é medo. Então essas dinâmicas servem também para dar aos líderes e aos liderados a ideia do que realmente é aquele grupo, né? Aqui tem símbolo de status, aí aqui tem algumas regrinhas que vocês possivelmente podem usar um dia, né? Por exemplo, a dinâmica, ela precisa ser pensada, e agora eu estou falando muito mais para quem talvez vai trabalhar um dia com RH, mas ela tem que ser pensada de acordo com o tamanho do grupo, né? Se eu tenho um grupo muito grande, eu tenho algumas vantagens, mas eu tenho também desvantagens na hora da dinâmica. Um grupo maior que 12 pessoas, por exemplo, você tem uma maior diversidade de visão e de contribuição, as decisões são mais democráticas ou representativas em relação ao coletivo amplo. Ou seja, um grupo grande exige um tipo de dinâmica diferente, certo? E aí você tem algumas desvantagens, você demora a chegar numa decisão, existem subgrupos, não há um esforço individual das pessoas. Por quê? Porque é muita gente. Então, na hora de montar uma dinâmica para um grupo muito grande, precisa ser uma dinâmica específica. Quando o grupo é menor, por exemplo, você tem uma dinâmica que pode ser mais objetiva. E aí, vocês, nesse caso, aí, no caso de vocês, enquanto participantes da dinâmica, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas é bom que você saiba, olha, quando você está num processo seletivo que tem muita gente, você pode ter certeza que ali você está sendo avaliado pelo seu comportamento, só que em um grau muito menor do que quando você está num processo seletivo que tem 4, 5 pessoas, 6 talvez. Entende? Então, cuidado. Às vezes você está lá, nós somos 30 pessoas nessa sala, e esse povo fazendo essa gracinha, essa brincadeirinha com bolinha de papel aqui, né? Tem uma dinâmica da bolinha de papel que é muito interessante, né? Que existe um objetivo, né? Que é todo mundo tem 2 cestos, um de cada lado da sala, e aí separa 2 grupos, né? E te dá cada um uma folha de papel. E os grupos são iguais, tem 10 pessoas de cá e 10 pessoas de cá, por exemplo. O objetivo é que os cestos estejam o mais cheios possíveis de bolinha de papel. Só isso. Só que em momento nenhum é falado que um grupo é concorrente do outro. Certo? E aí as pessoas começam a jogar bolinha de um lado para o outro, jogar bolinha do lado para o outro, sendo que era muito simples. Eles não eram inimigos, eles não eram rivais. Era só todo mundo pegar a sua bolinha e colocar dentro de um único cesto. Acabou. Né? Uma vez eu fiz uma dinâmica dessa dentro de sala de aula. Se a gente tivesse em sala de aula, seria essa que eu faria com vocês. Todo mundo pegou um balão, né? Um balão normal, bexiga, né? Geralmente chama bexiga. Pedi para todo mundo encheu suas bexigas, cada um tinha uma bexiga. Certo? Cada um tinha uma bexiga. E cada um recebeu um palito. Palito, daqueles palitinhos de dente. O objetivo era muito claro. Quem terminasse com o balão cheio vencia a dinâmica. Certo? Quem terminasse com o balão cheio vencia a dinâmica. Mas em momento algum eu disse que só teria um vencedor. E aí as pessoas se dá a largada, ou seja, as pessoas foram induzidas a entender que eles eram concorrentes. E é isso que acontece no mercado de trabalho. Você é induzido a entender que o colega do seu lado é seu concorrente. Você tem que derrubar ele, você tem que fazer de tudo para que ele caia, para você... Sabe, vocês são induzidos a isso. Não adianta dizer que não, eu já fui induzido a isso, frequentemente a gente é induzido a isso, que o outro é concorrente, que o outro é isso. E, na verdade, quando se está em grupo, o que vocês precisam é um resultado coletivo. Ou seja, era muito mais fácil todo mundo pegar seu palitinho, guardar, todo mundo fica com balão. Todo mundo tem balão, todo mundo vence. Né? Isso é uma filosofia de vida, isso é uma filosofia profissional. Você não precisa enxergar os seus colegas de trabalho como seus inimigos ou como seus concorrentes. Durante o processo seletivo, tudo bem, eles ali são seus concorrentes. A partir do momento que você entrou dentro da empresa, todos ali fazem parte do seu grupo.
né? Você precisa trabalhar junto com eles para um bom resultado. Isso na África, né, tem até alguns vídeos na internet que fala que é da filosofia do Ubuntu, né? Sou quem sou porque somos todos nós, né? Um negócio assim. Ou seja, a gente não pode estar bem ou se sentir bem se o grupo não estiver bem. Eu não posso, por exemplo, ser promovido, receber honra pelo meu trabalho, sendo que eu trabalho em um grupo. O grupo inteiro tem que ser valorizado. Certo? É lógico, tudo isso depende de uma boa liderança, né? Então, aqui tem alguns exemplos de dinâmicas ainda, tá? Então, a dinâmica, qual que é o que eu quero despertar com vocês aqui? A dinâmica, ela tem papel fundamental dentro de grupos. Então, toda vez que vocês virem uma dinâmica, pelo amor de Deus, não chama de brincadeirinha, não dê pouca atenção, participa, observa o que está acontecendo na dinâmica, porque ela tem um fundamento. Por exemplo, o experimento do cabo de guerra, né? Esse experimento do cabo de guerra, você pode trabalhar ele quando? Quando você tem diluição de responsabilidade, menor pressão sobre o desempenho individual, nivelamento por baixo, ou seja, o cabo de guerra, você usa ele no sentido de trabalhar que todo mundo da equipe precisa ajudar. E que você tem na sua equipe pessoas mais fortes e menos fortes. Então, se você coloca no cabo de guerra só as mais fracas, você perde. Se você coloca todos juntos, a sua chance de ganhar é maior. Se você coloca no meio quem tem menos força, é melhor. Sabe, essa lógica da dinâmica. Então, por exemplo, se nós somos um grupo de 100 pessoas e nós vamos fazer um cabo de guerra 50-50, eu preciso conhecer o meu grupo. Quem vai no meio? São as pessoas que têm menos força. Porque lá na ponta é que a força precisa ser maior. É esse tipo de coisa que a dinâmica de grupo causa. E quando você está ali numa brincadeira, as pessoas elas se revelam de verdade. E aí você consegue mapear quem é a sua equipe de verdade. Para que então nós fazemos dinâmica? Para aumentar a coesão do grupo. Coesão é grau de identificação, motivação, consenso para com os objetivos. Ou seja, coesão nem sempre implica em produtividade. Um grupo coeso, um grupo alinhado, tá? O grupo coeso é aquele grupo que dá certo. Não necessariamente ele produz mais, mas ele tem coerência, o trabalho dele é feito com maestria. Então, geralmente, uma dinâmica ela pode levar a vários resultados. Por exemplo, reduzir o tamanho do grupo. Às vezes o grupo é grande demais. E aí, durante a dinâmica, você percebe que realmente ele está muito grande, as coisas não estão acontecendo do jeito que tem que acontecer, porque é muita gente. Aí você reduz. Uma dinâmica, você pode trabalhar a integração dos membros. Ou seja, quando a gente fala de integração, entrou gente nova, então vou fazer uma dinâmica de grupo para ele se inserir. Ou seja, trabalhar a integração dos membros. Ou às vezes até pessoas que estão lá há mais tempo, que se afastaram, ou que está meio fechado, para tentar trazer de volta para o grupo. Aumenta o tempo de convivência dos membros. Você tira um tempo para fazer a dinâmica, um tempo onde os membros vão estar dedicados a interagir. Você reforça a identidade do seu grupo. Você recompensa o desempenho coletivo do grupo, certo? E aqui tem um ponto importante, ó, diferenciar as características do nós versus os outros. O que é isso? É o sentimento do pertencimento ao grupo, né? Nós, nosso grupo, os outros grupos, certo? Eu não preciso entender que eu sou único, a partir do momento que eu estou dentro de um grupo, de uma empresa, somos nós, é o departamento, é o grupo, certo? Não é mais o indivíduo. Aqui tem um outro caso, a explosão de Colômbia, né, que na verdade ele vai trabalhar o pensamento de grupo, vocês vão pesquisar esse aqui, então eu não vou falar dele. Como evitar o pensamento grupal? O que é isso, pensamento grupal? O pensamento grupal é algo assim, é meio contraditório, né? Mas quando você tem um grupo muito grande, as pessoas acabam se acomodando, porque elas sabem que tem um outro que vai fazer o trabalho e tudo mais. Certo? É igual os trabalhos de escola, nós somos 10 no grupo. Não, então 5 não vão fazer e 5 vão se sobrecarregar. Esse é o pensamento grupal. Então você precisa sempre trabalhar com grupos menores, encorajar lideranças,
estar pronto para rever valores quando for necessário, recompensar a comunicação, ou seja, estimular a comunicação entre o grupo, utilizar técnicas de brainstorm, reuniões eletrônicas. Brainstorm é uma reunião de choque de ideias, né? É uma reunião que a gente fala de tempestade de ideias. Então você sempre tem que também, para evitar esse tipo de problema, focalizar nos problemas e nas soluções e não nas pessoas. O grupo, ele nunca gasta o seu tempo pensando nas pessoas. A gente sempre pensa o problema, é o grupo pensando no problema. Não tem que pensar que esse problema é do Thales, ou esse problema é da Geis, ou esse problema é da Kelsciane, não é isso. Eu tenho que pensar que o problema é do grupo, tá bom? Evitar punição pelos erros, né, ou seja, apontar sempre a direção certa. O que a gente quer dizer com isso aqui é que, na verdade, você não tem que punir erros, principalmente quem é gestor. Ele tem que, na verdade, apontar o caminho certo para aquele grupo. Ele não tem que ficar macetando os erros do grupo. Ah, vocês estão errando demais nisso. Não é isso. Então, como a gente faz para acertar? Qual que é o caminho certo? É isso que tem que ser feito. E aí, para a gente caminhar um pouco aqui para o final. Eita, parece que eu passei slide demais. E a gente vai falar um pouco de equipe, né? Equipe a gente já falou demais, mas a gente vai falar de equipe de alto desempenho. O que acontece com equipes de alto desempenho, né? Uma equipe de alto desempenho, ela é 100% em todos os sentidos. Ela tem objetivos comuns, as pessoas que compõem ela têm objetivos comuns. Ou seja, todos que estão ali têm um objetivo comum. Pode ter outros diferentes, mas pelo menos um é comum. Ou seja, todos trabalham em função daquilo. As abordagens são comuns, as medidas de desempenho, as habilidades são muito parecidas e complementares, que é mais importante, e as pessoas têm corresponsabilidade. Ou seja, se você tem na sua equipe uma pessoa que fala, não, isso não é problema meu, é problema do fulano, é responsabilidade dele, a sua equipe com certeza não vai ser de alto desempenho. Então, o que é mais imprescindível para uma equipe ter alto desempenho? Objetivo claro, certo? O que vocês querem fazer? Para isso é bom que se faça um planejamento. Os atributos dos integrantes, ou seja, do que precisamos saber para nos sairmos bem. Ou seja, nós estamos aqui, mas o que a nossa equipe tem que saber? E são todos. Não é só um membro da equipe que precisa saber, são todos. A função de cada um dos integrantes, quem é responsável pelo quê. Só que, de certa forma, se eu disser assim, ó, o Thales é responsável pela parte A do processo. Só que ele é responsável. Eu sou corresponsável. Ou seja, eu tenho a minha responsabilidade. Eu preciso estar de olho no Thales. Por isso que nas aulas passadas nós falamos de confiança na equipe. Os membros, né? Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o que fazer, mas eu preciso confiar no que o outro vai fazer. Eu sou corresponsável. Se tudo der errado, a responsabilidade também é minha. Mas eu preciso confiar de que ele vai fazer certo. E por último, e não menos importante, a comunicação. Uma equipe de alto rendimento, ela sempre tem uma comunicação efetiva. As pessoas conversam entre si, as pessoas trocam ideias entre si. Não é aquele negócio de que um tá lá na frente e o outro tá aqui atrás porque não sabe o que está acontecendo. Então a gente sabe que essas são as equipes de alta performance, né? Mas liderar essas equipes é muito difícil, né? Então o papel da liderança é muito importante e muito complexo. O líder ele tem que estar ali para estabelecer o limite, ele tem que estar ali para diferenciar o membro e as suas equipes, ele tem que gerenciar as tarefas, ele tem que colocar a sua equipe para ser autônoma e ele tem que construir uma responsabilidade coletiva. Eu quero chegar aqui, que é como que a gente cria uma equipe eficaz, né? Uma equipe eficaz, uma equipe que tem resultado. Isso aqui é um resumo praticamente de quase tudo que eu falei, tá? Primeira coisa que você tem que ter muito claro é o contexto adequado. Ou seja, você tem que ter recurso, você tem que ter liderança, você tem que ter clima. Tudo aquilo que nós já conversamos em outras aulas. Certo? Para você ter uma equipe de alta eficiência, né, você precisa ter um contexto, um cenário adequado. Se você tem um mau relacionamento pessoal,
Pode esquecer que a sua equipe não vai engrenar. Se você tem problemas de comunicação, pode esquecer, sua equipe não vai engrenar. Se você não tem liderança, pode esquecer, sua equipe não vai engrenar. Você precisa ter contexto adequado, ou seja, cenário. Feito o cenário, você precisa de projeto. Porque a equipe, ela trabalha em cima de um projeto. Ela trabalha em cima de um objetivo. Se ela não tem objetivo, ela não tem sentido nenhum desistir. Certo? Se eu vou montar uma equipe que não vai ter objetivo, não faz sentido. Qual que é o seu objetivo, equipe? Qual que vocês têm que fazer? Não, nós não sabe o que nós vamos fazer, não. Então eu preciso ter contexto, eu preciso ter projeto. A partir de projeto, aí eu tenho composição e processo. Composição é essa equipe sendo composta, né? Porque eu só componho a equipe quando eu sei o projeto. Olha aqui o erro. Às vezes as pessoas, elas formam a equipe antes de saber o que essa equipe vai fazer. Estão entendendo o problema? E aí, dentro de um mercado de trabalho, isso é mais escancarado. Né? Não, eu vou trazer o fulano para trabalhar aqui com a gente porque é meu amigo, né? Gosto dele demais da conta. Mas, na verdade, ele não tem importância nenhuma para o seu projeto ou para o seu setor. Então, uma equipe, ela é formada, ou ela deve, ou ela deveria ser formada a partir de um projeto. Olha, nós temos um setor, esse é o objetivo do setor. Se esse é o objetivo do setor, agora a gente monta a equipe. A gente vai pegar o fulano, que é bom nisso, o ciclano, que é bom naquilo, o beltrano, que é um bom líder, e a partir da equipe a gente faz um processo de um propósito comum, criar metas, criar nível, criar rotina, e aí sim a equipe deslancha, tá? Beleza. Pessoal, essa é a proposta da dinâmica de grupo e de equipe. Eu acho que eu falei até demais em relação. Deixa eu só parar a apresentação um pouquinho. Eu acho que eu até falei demais do processo de equipe. Eu até queria ter falado um pouco menos sobre equipe, mas deixa eu só confirmar uma informação aqui. Então, a gente fez essa fala de dinâmica de grupos, né? E eu tinha falado de falar sobre autoavaliação. Só que eu vou deixar a autoavaliação para segunda, tá? Para que vocês não fiquem com a cabeça muito pesada. Então, autoavaliação, a gente vai conversar sobre isso na segunda. Qual que é a minha proposta de atividade para vocês hoje? É que vocês peguem esses slides que eu utilizei, que eu vou mandar lá no grupo, e é aquelas dinâmicas que estão propostas lá, que vocês pesquisem cada uma delas. Você escolhe a que você quiser. Deixa eu projetar aqui de novo, só para vocês verem do que eu tô, quais são as dinâmicas que eu estou falando. Vocês estão vendo minha tela aí, né? As dinâmicas que eu estou falando são essas, ó. Deixa eu só. Essa aqui. Isso aqui não é bem uma dinâmica, é um estudo, tá? Vocês podem pesquisar. Esse é um, tá? Que slide que é esse? Não tem número. Mas é esse aqui, é um deles, é uma das dinâmicas. Você tem esse da prisão simulada, uma segunda dinâmica. Esse do Salomon, que também é mais ou menos uma dinâmica, mas é um estudo. Também fala de grupos e de como eles reagem. 3. Esse aqui não é uma dinâmica, é um modelo, tá? Só passar aqui. A gente tem esse aqui, ó, o experimento do cabo de guerra. Então, a gente tem uma quarta dinâmica aqui. E a gente tem esse da Colômbia, que é a explosão, que são 5. E são esses. Aqui nos slides, nós temos cinco, vamos dizer, 5 dinâmicas ou 5 estudos que podem ser usados. Mas vocês podem pesquisar outras dinâmicas também. Não precisam ser essas 5. Você pode escolher uma das 5 ou uma outra qualquer dinâmica de grupo. O que você vai me explicar? O que é a dinâmica, ou seja, como que é feita ela, sabe? O que representa ela, contar ela. E depois que você contar ela, se no seu contar você não tiver dito isso, qual que é o sentido dela? O que ela trabalha? Por exemplo, ela trabalha o sentido de empatia. Ela provoca nas pessoas a empatia de um para com o outro. Ou não, ela provoca, na verdade,
o respeito às normas, ou ela provoca a questão de papel, de cada um assumir o seu papel, de responsabilidade. Então eu quero que vocês apresentem a dinâmica que vocês escolherem. Fala um pouco dela e o que ela representa por grupo. Ela representa maior responsabilidade, ela representa talvez maior afetividade. É isso que eu quero que vocês façam. Pode ser em áudio, pode ser em vídeo. Pode ser áudio, pode ser vídeo ou pode ser texto. Fala da dinâmica e depois você fala o que ela representa em termos técnicos. Beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. A Adna não, a Fernanda falou que tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Então a proposta é essa. Então, vocês vão pegar uma das dinâmicas, a Geisa também disse que tá tranquilo. Pega uma da dinâmica, estuda ela aí um tempo, né? E aí vocês vão me mandar um áudio, ou um vídeo, ou um texto apresentando essa dinâmica para mim. Tudo bem? Se vocês então não têm dúvidas, eu vou agradecer muito vocês quatro que estão aqui assistindo essa aula. Eu sei que é sexta-feira, muita gente está trabalhando, conseguiu um emprego, assim, é bom, né, que as pessoas estão trabalhando, mas depois elas precisam atualizar essas aulas e pelo menos vocês estão acompanhando aqui e fica mais fácil para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar no WhatsApp à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, boa noite e bom final de semana. Boa noite.